Boa noite, igreja. Uma vez mais, semeadores, estamos aqui, dia 29, compartilhando a palavra de Deus, desse novo modelo. Estranho demais, gostaria muito que vocês estivessem todos assentados assim, para eu poder fazer todo o movimento de cabeça, mas agora tendo que ficar mais fixo nessa câmera. O texto do sermão de hoje está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 17 a 20. A palavra de Deus diz assim: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. O título que eu dei para esse sermão de hoje é uma pergunta. O que Paulo sabia sobre orfandade que precisamos saber para sermos consolados? O que ele sabia, afinal, sobre orfandade? E que nós precisamos saber para sermos consolados? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos pedir ajuda a Ele? Vamos orar? Bom Deus e Pai, nós pedimos ajuda para ouvir a Tua voz, à medida em que o Teu texto é explicado. Ajuda-nos a ouvi-la. Nós precisamos ouvir a Tua voz para sermos consolados. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu quero explorar com vocês um pouquinho mais essa questão da orfandade. Paulo se refere ao distanciamento dele em relação aos Tessalonicenses como alguém que foi orfanado, alguém que perdeu o vínculo, e assim expressa o desejo intenso de ir vê-los. A experiência de orfandade ela é muito complexa, porque ela pode ser inclusive autoimposta, mas nós não vamos entrar por esse caminho não. A experiência de orfandade ela é sempre traumatizante, resultando em dificuldade de expressar emoções, até mesmo de regular as emoções, vem a ansiedade e sempre uma sensação de desesperança. Paulo, ele se sentia esperançoso. Outros orfanados deixam de experimentar a sensação de permanência, porque cuidadores vêm e vão, as crianças também de orfanato também chegam e partem. Familiares em casa, quando eles vão trabalhar, quando saem, a gente sabe que vai voltar, permanece o contato, mas não para quem está orfanado. Paulo, ele sempre queria vê-los. A experiência de orfandade resulta que a pessoa aprende a somente depender dela. Há uma constante desconfiança acerca do próximo. Paulo sabia que podia depender do Espírito de Deus. Em outros casos, a orfandade se dá pela simples negligência quanto à alimentação da criança, quanto ao seu crescimento, que pode desembocar em problemas de desenvolvimento cognitivo ou neurológico motor. O alimento de Paulo era a palavra de Deus e a comunhão com os irmãos. Sabe de uma coisa? Às vezes é difícil perceber que nós estamos malnutridos. Talvez você tenha sido filho ou filha, ou tenha filho ou filha, que se alimenta mal. Sem rotina, com muita sabedoria da internet, sem regras claras, ou assumidamente comedores de porcarias. Pode levar algum tempo, mas a conta chega. Um dia o médico vai dar as novas de que as coisas não estão boas e que a sua malnutrição está cobrando a conta agora. Um exemplo claro de negligência de si mesmo gerando malnutrição são os desigrejados, ou até mesmo membros de igreja que nunca aparecem. Eles acham que sabem melhor do que a revelação de Deus na Bíblia ensina sobre comunhão, mas não se dão conta da sua inanição. A vida comunitária ela é reforçada pelo binômio palavra
e mesa, pregação pública e refeição pública, a não ingestão de pessoas ou da ceia, porque uma não existe sem a outra, é o que Paulo mostra, porque a não ingestão ou de pessoas ou daquela refeição da ceia vai gerar gente adulta, mas com uma curva de crescimento bem deficiente. É por isso que a dieta "eu só preciso de Cristo", ela não funciona. Paulo não pensa assim, em nome de Deus. Ele está lutando para encontrar seus irmãos, a igreja, porque a alegria dele está neles. Eles precisam um do outro. A nossa pergunta: como é que a orfandade de Paulo não se transformou em uma experiência traumática? O que ele sabia sobre orfandade que nós precisamos saber para sermos consolados? Nessa noite, veremos que nossa percepção da separação, de orfandade, nesta vida está correta. Contudo, a união verdadeira na nova vida com Cristo. Nós veremos isso em duas partes, que nós precisamos de fato saber para sermos consolados. A primeira parte, precisamos saber que separações momentâneas ocorrem. E a segunda parte, precisamos saber que o Evangelho de Cristo é o que nos une. Na primeira parte, precisamos saber que separações momentâneas ocorrem. Paulo e nós precisamos saber que essas separações momentâneas ocorrem, porque nós vivemos um mundo quebrado e, como ele disse, Satanás lhe barrou o caminho algumas vezes. Você já parou para se perguntar como é que Satanás barrou o caminho de Paulo? Como assim? Lembram-se quando Jesus advertiu Pedro? Quando ele disse: "Arreda, Satanás, porque você não está levando em conta as coisas de Deus, mas as dos homens"? O que Pedro tinha feito demais, afinal? Vamos lá. Se você se lembra bem do texto, Jesus estava ensinando que ele precisaria sofrer, ser rejeitado, morto e depois ressurreto. Pedro chama Jesus num canto e provavelmente deve ter falado com ele: "Jesus, para com esse assunto de sofrimento e morte." Deve ter sugerido coisas mais alegres, mais positivas. E a resposta de Jesus foi: "Arreda, Satanás." Pedro não era Satanás, mas ele e qualquer um de nós que insinuar ou tentar impedir o que seja anunciado do Evangelho, que inclui sofrimento, rejeição, morte e ressurreição, faz o papel do enganador, do opositor, do anticristo. Separações momentâneas acontecem. Nós não estamos vivendo uma assim? Pode ser por epidemia, pode ser alguma doença debilitante, pode ser ainda quando impérios perseguem e matam os que anunciam a Cristo, ou quando governos impedem a pregação do Evangelho, ou quando decisões políticas são tomadas para dificultar ou erradicar a mensagem das boas novas em Cristo, ou até mesmo quando amigos e familiares comentam que sua mensagem deveria ser mais positiva e falar de vida e esquecer esse assunto de morte e sofrimento. Vejam, novamente e de novo, é a oposição de Satanás que estamos enfrentando. Paulo sabia disso. Você e eu precisamos saber disso. Separações momentâneas aconteciam até mesmo por separatistas radicais. Paulo enfrentou isso no tempo dele. Alguns judaizantes achavam que eram o verdadeiro Israel, os herdeiros exclusivos das bênçãos de Deus. Nesse caso, tem muita gente hoje nas redes sociais achando que são a única verdadeira expressão da teologia reformada. Acontece assim, aconteceu no tempo de Paulo, acontece hoje. Gente que, através de uma radicalização, como ele sofreu, produz uma momentânea separação. Deus, através de Paulo, ensina que o seu verdadeiro Israel possui um sincero interesse pastoral para fazer avançar o Evangelho, lutando e sofrendo junto com os discípulos, mesmo quando estão separados. Mas essa é a instrução de separação momentânea para quem está andando com Deus e precisa de incentivo,
de que essas separações momentâneas acontecem. Mas há aqueles dentre nós, há aqueles com quem nós vivemos e conhecemos, que vive uma separação constante. Quem não recebeu o Evangelho experimenta separações que não têm nada de momentâneas. Não cristãos também estão cientes de que vivemos em um mundo quebrado. Todo mundo percebe isso. Mas isso os torna ou cínicos ou pessimistas. Ou dizem, dão de ombros e não tem jeito mesmo. Ou desafiam a tudo e a todos com tiradas ácidas e desprezam tudo à sua volta. Essas duas abordagens aumentam a separação, porque distanciam mais as pessoas de Deus. Vocês conhecem ou se lembram daquela frase? Não sei, só sei que é assim. Tem que ter um pouco do sotaque, não é? Não sei, só sei que é assim. Esse é o bordão do Chicó, no Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Sempre que ele contava uma daquelas histórias sem pé nem cabeça. Mostra que as pessoas estão dispostas a acreditar em histórias fantásticas porque já se acostumaram a não entender a vida. Então, elas também não sabem, só sabem que é assim. O mundo é quebrado, a morte é inevitável, a tristeza não tem fim, felicidade sim. Só sabemos que é assim. Entra ano, sai ano, as pessoas esperam a nova música, o novo casamento, a nova religião, o novo governo. O que são essas experiências de separação que não passam? Essas sensações de orfandade que não vão embora? O gosto da orfandade não sai da boca. O que Paulo sabia sobre orfandade que o fazia cantar, desejar a festa de casamento, receber a revelação de Deus e esperar uma nova pátria? Olha, aqueles que experimentam uma separação que não passa estão ansiosos. E há sempre uma sombra de desesperança. E essa sombra, ela existe mesmo de noite. E o que eles fazem? Montam um playlist. O ser humano está sempre ávido por uma nova canção. Mas no geral, as novas canções apenas reforçam o sofrimento ou são boas descrições da sua dor. Só sei que é assim. Aqueles que experimentam uma separação que não passa, eles tentam também novas alianças, porque o atual casamento não tem mais amor, não tem mais sabor, não tem mais cor. Tentam novas alianças, mas nos seus termos. Moram junto, mas sem um compromisso maior do que este. Desde que não queiram mudar um ao outro. E a separação continua. Só sei que é assim. Aqueles que experimentam uma separação que não passa, buscam um novo espírito. Mesmo sem aceitar, sabem que foram criados para adorar a Deus. E por isso vão atrás de alguma espiritualidade que faça sentido, mas buscando a Deus por si mesmos, a partir de si mesmos. Essas pessoas precisam aceitar a revelação de Deus Jesus Cristo. Mas elas aceitam só uma religião. E a separação continua. Só sei que é assim. Aqueles que experimentam uma separação que não passa, se engajam com a política local como se fosse o novo céu e nova terra. Percebam que a expressão novo céu e nova terra fala de um novo domínio, um exercício de poder. Os que se engajam na política, assim usam termos como união, aliança, pacto, unidade, mas a prática do exercício político tem separado familiares, tem separado amigos, bairros, cidades, estados, países. Só sei que é assim. O Evangelho de Deus, pregado por Paulo aos Tessalonicenses e aqui nessa noite, é o Evangelho de Cristo. Ele é a opção realista, nem cético, nem pessimista. O mundo, ele está realmente quebrado, mas ele o reconstruirá. Quem recebe essa verdade da palavra de Deus passa por momentâneas separações. Quem não recebe essa verdade da palavra de Deus experimenta apenas o gosto amargo da separação contínua. Sempre falta algo. Eu só sei que é assim. Isso nos faz levar à segunda parte
que é que nós precisamos saber que o Evangelho de Cristo é o que nos une. De acordo com Paulo, o Evangelho de Cristo nos une na mesma esperança, alegria e glória. Nós desfrutamos disso agora. O ser humano pensa, raciocina e conclui, sempre a partir do ponto de vista de separação. A gente é quebrado, não é? Então a gente não consegue pensar como um corpo uno. Às vezes, algumas listas de música falam de união, mas todos percebem que ela é utópica. Porque você olha para fora da janela e pensa, não, nós somos quebrados mesmo. O ser humano, ele bem olhado, ele pensa a partir da separação. Por isso que nós não nos importamos muito em ouvir coisas do ponto de vista de separação. A gente está acostumado. Só sei que é assim. Mas o Evangelho de Cristo é o anúncio da união. Ora, a palavra de Deus diz que se formos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente também nós seremos na ressurreição. Ou seja, nem a morte, conhecida separadora, ela é capaz de separar aqueles que estão em Cristo. Eu assisti um seriado, talvez muitos tenham assistido, The Crown, e havia lido muito já sobre a Rainha Elizabeth, porque é interessante ler sobre pessoas que duram tanto no poder. O rei George VI, pai da Elizabeth, ele costumava chamar suas filhas, Elizabeth e a Margaret, de Pride and Joy. Elizabeth era a glória, o orgulho, e a irmã Margaret era a alegria. De fato, elas não andavam juntas, não falavam a mesma língua. Margaret não tinha orgulho e Elizabeth não tinha alegria. Diria que elas são uma metáfora da vida nesse mundo. Ou alcançamos a glória ou a alegria. Parece que nessa experiência quebrada nós não conseguimos unir essas partes. Elas não andam juntas nessa terra. Entretanto, o Evangelho de Cristo é o anúncio do desfrute que você e eu temos de glória e alegria, aqui nessa terra. Vocês notaram esse triângulo aqui, não é? Eu sabia que você ia notar. Tem mais esse triângulo. Esperança, alegria e glória. É incrível, não é? Como é que tantos triângulos acontecem nessa carta? A sensação orfanada de Paulo, de querer estar com eles, afinal, eles pertencem à mesma família, eles são irmãos. O desejo intenso de vê-los é para ajudá-los na sua fé. Paulo se alegra e se gloria na perseverança deles, como sendo um sucesso da sua própria fé. Isso é consolador. Ouvir falar das lutas e saber que estão perseverando pela palavra de Deus, isso é motivo de nos gloriarmos e nos alegrarmos. Sabe que nesses dias de quarentena a gente ouve tantos memes, não é? A maioria deles comprova isso, nós estamos dizendo, nós pensamos do ponto de vista de separação. É melhor sair na janela gritando, eu não aguento mais, eu quero me separar, eu não aguento mais as crianças, eu não aguento mais esse marido, eu não aguento mais essa mulher. São tantos memes que juntos eles são a receita da tristeza, da desesperança e da derrota, da separação. Pode ser que fique engraçadinho, mas pode ser revelador de um coração que não sabe viver junto, porque não tem a cola, não anda pelos triângulos da palavra. Semeadores, todos nós nos alegramos na perseverança de vocês, como se fosse um sucesso da nossa própria fé. Saber das lutas de vocês e perceber que vocês estão perseverando pela palavra de Deus é motivo de nos gloriarmos e nos alegrarmos. Vocês, semeadores, também são a nossa alegria e a nossa glória. A vitória que Paulo tem em mente aqui, não tem a ver somente com essa perseverança dos Tessalonicenses, a despeito da perseguição e oposição de Satanás, mas de permanecer no julgamento final, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier. É o termo parousia. Quando Ele vier. Esse termo é interessante. A ideia de julgamento não parece explícita, não é? Quando você lê os versículos. Mas os termos esperança e vinda no verso 19, esperança e parousia, nos remetem a um julgamento. Aquele retorno de Jesus Cristo.
aquela vinda final dele. A vitória de Jesus sobre a morte e a certeza de que nós seremos ressuscitados nos enche de alegria. E aguardamos essa parousia, essa vinda, essa volta de Jesus Cristo em glória. Porque agora ele virá como juiz e implantará a vitória que ele já conquistou. Mas eu quero que a gente compreenda melhor qual era exatamente o conteúdo da esperança. Esse triângulo, esperança, alegria e glória, funciona bem porque a esperança dá destaque a esses outros elementos. A esperança é algo muito específico que vem sendo esperado na Escritura há milênios e que se cumpriu em Cristo. Prestem bem atenção. A esperança de Israel. Na palavra de Deus você sempre lê esse termo. A esperança de Israel. Ela é apresentada no Antigo Testamento e era uma esperança de um novo estado das coisas. Uma nova canção nos lábios. Uma nova canção nos lábios do povo de Deus, como expressa no Salmo 40. Uma nova aliança, como expressa por Jeremias. Um novo espírito e um novo coração, como expressos por Ezequiel. Um novo céu, uma nova terra, como expresso pelo profeta Isaías. De fato, havia esperança de que o próprio Deus viesse consertar o mundo, como o Salmo 96, que é o salmo da nossa liturgia. O Deus da Bíblia, ele é o Deus que pode fazer uma coisa nova. E sabe-se que um novo estado das coisas é necessário em todos os níveis, espiritual, social, ambiental, devido à corrupção, à desordem, que aquela desobediência primordial lá atrás introduziu na esfera da criação. Israel no passado e todos nós hoje, nós deveríamos ser cientes de que as coisas não são do jeito que deveriam ser. O que é a desobediência humana, a desesperança sem consolo e o caos deveriam nos informar, mesmo nessas separações momentâneas, é que a única esperança está em uma ação futura de Deus em favor do seu povo e do seu mundo, que agora para nós já é ação passada. É o que Jesus fez na cruz. Jesus explicou acerca dessa esperança ao aparecer no caminho de Emaús, olha que interessante, e ensinar seus discípulos a ideia principal do Antigo Testamento. Ele diz, o Messias teria que sofrer e depois entrar na sua glória. Jesus vai mostrando isso começando com Moisés e com os profetas. Mais tarde, a cena muda para Jerusalém. Os discípulos trazem a notícia de seu encontro com Jesus aos 11. Eles ficam com medo, porque Jesus aparece para eles. Eles ficam assustados. Jesus os tranquiliza, dizendo, foi o que eu disse quando estava com vocês, tudo deve ser cumprido. Tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Agora percebam uma coisa. Os discípulos de Emaús e tantos outros estavam informados acerca dessas coisas. Mas ter somente a informação não é suficiente. É por isso que nós lemos em seguida. Então, Jesus abriu a mente deles para que eles pudessem entender as Escrituras. Percebem? É isso. É essa imitação que o Espírito Santo vem realizando. Aceitarmos e entendermos a palavra de Deus. E assim percebermos que o nosso caminho é o mesmo. Sofrimento, rejeição, morte, ressurreição. A glória foi conquistada. Por isso estamos alegres. Nessa esperança que se manifestou. Vimos então essas duas partes como extremamente importantes para entender essa alegria, essa esperança, essa glória. Nós precisamos saber que separações momentâneas ocorrem. Precisamos saber que o Evangelho de Cristo é o que nos une. Paulo estava certo da esperança, da alegria e da glória. Deus havia condenado o justo Cristo em seu lugar, no nosso lugar, e o havia ressuscitado dos mortos para que tivéssemos já o gosto da glória. Paulo anunciou isso aos Tessalonicenses, que passaram a estar certos disto. A
A experiência de ambos certamente era comum: esperança, alegria e glória. E não é essa a nossa experiência também? Esperança, alegria e glória. É interessante que o testemunho da conversão de Paulo, ele é esse anúncio do poder do Evangelho. Jesus o fez ficar cego. Essa é a primeira parte da boa nova do Evangelho. Mostrar que de fato nós não enxergamos. Paulo ficou cego por um tempo. Jesus ordenou que ele se levantasse e entrasse em Damasco. É interessante o verbo usado para ele se levantar, Anastácios, que é a palavra usada para ressurreição. E a sua visão é restaurada, que é a segunda parte da boa nova do Evangelho. Mostrar que Deus nos ama a ponto de nos substituir na morte. Paulo e os Tessalonicenses aprendem o que significa sofrer por causa do nome de Jesus. Certamente, como Paulo, muitas pessoas já experimentaram diferentes graus de orfandade. Mas em todos aqueles casos, em todos os outros casos, nunca ninguém ficou totalmente abandonado. Ou porque existem novos amigos, ou porque existem novas relações, um tio, uma avó em lugar dos pais, abrigos, ou até mesmo as más companhias da rua. Somente uma pessoa experimentou real abandono. Foi quando ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus foi totalmente desamparado para que nós pudéssemos ser cuidados. Jesus ele sofreu pleno abandono para que nós fôssemos já achados por Deus. Jesus ele padeceu sozinho para que vivêssemos em família, a família de Deus. Jesus sofreu separação infinita por ter se identificado e tomado sobre si a culpa de pecados que ele não cometeu. Ele foi punido em nosso lugar, porque esse mundo é quebrado e cheio de injustiça. Você e eu podemos ter esperança de que esse mundo será plenamente restaurado, porque a esperança de Israel já veio, já venceu a morte e as forças do mal. Esperança, alegria e glória tem a ver com a obra de Cristo pagando pelo nosso pecado, ao sofrer a execução do juízo de Deus. É assim que você e eu, e toda a Igreja de Cristo em todo o mundo, experimenta alegria, mesmo em situações desfavoráveis ou perigosas. Se Satanás está impedindo a nossa alegria nos separando, não importa, porque nós já desfrutamos da esperança, alegria e glória e aguardamos aquela reunião de família na festa de casamento de Cristo com a igreja. Era isso que Paulo sabia, que agora nós sabemos para sermos consolados também. Vamos falar com o nosso Deus, vamos orar? Bom Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a sensação de orfandade, ela é segura. Nós ainda sentimos e passamos por essas sensações porque vivemos nesse mundo quebrado. E nós somos pecadores que precisamos muito do Senhor. Mas obrigado, Deus. Obrigado pela obra que Teu Filho fez, que nos dá alegria, esperança e a certeza de que a glória nos aguarda também. Bendito seja o Teu santo nome, ó Pai, porque mesmo essas separações momentâneas, elas não tiram de nós a vida que foi dada definitivamente. Obrigado porque nós também aguardamos essa festa de casamento. Nós aguardamos essa reunião de família. Ainda que nós não possamos nos ver, nós estamos nos incentivando mutuamente a dependermos da Tua palavra, a fazermos essa imitação que o Teu Espírito já produziu em nós, de dependermos da mesma palavra, do mesmo Deus, do único Salvador. Obrigado por essa alegria, obrigado por essa esperança, obrigado por esse orgulho. Bendito seja o Teu santo nome, ó Pai. Nós queremos nos orgulhar em Ti, esperar em Ti, confiar em Ti, nos alegrar em Ti. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe a todos e daqui a pouco a gente vai ter uma live lá no Zoom
para a gente poder ver um pouquinho o rostinho uns dos outros, tá bom? Deus nos abençoe a todos.